A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. É com imenso prazer que hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a tua vida. Me chamo Alessandro Jovino, mensageiro de Jesus Cristo para a tua vida. Hoje a palavra do Senhor está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 23. Nessa passagem, o exército arameu é ferido de cegueira. Na época o rei era o rei da Síria, né, que estava em guerra contra Israel. E nessa história aqui é o profeta Eliseu, um líder espiritual ativo na época, com grandes feitos, com grandes milagres que Deus colocou na mão dele, né, na sucessão de Elias. Então, Eliseu continuou fazendo a obra, né? Foi sucessor, né, de Elias, foi o aprendiz de Elias, caminhava lado a lado, e o Senhor o escolheu, ungiu para continuar, né, com o propósito dele na terra. Vamos ler a palavra do Senhor? Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, a seguir. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, que é Eliseu: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui, que assim, você ser considerado um homem de Deus, né? Porque Eliseu seguia à risca as instruções divinas, né? Em momento de guerra, aqui é um momento de guerra, e aqui ele era considerado um homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Então aqui Deus estava com Eliseu, né? Tinha uma visão espiritual, uma visão aberta do mundo espiritual, do que iria acontecer no futuro. Então Eliseu estava carregando o Espírito de Deus, né? Onde ele passava, onde ele trilhava, o Senhor conversava com Eliseu, né, na palavra, e Eliseu levava até o rei, né, o rei de Israel. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha só, Eliseu cheio do Espírito Santo, com dons espirituais, o dom da revelação, o dom da visão, o dom dos sonhos proféticos, né? O dom de milagres. Então Eliseu era carregado do Espírito de Deus, era preenchido do Espírito de Deus. Continuando a palavra, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu tens falado no teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Daí começa a perseguição, né? Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Aqui é o medo. Ao final dessa mensagem, o tema principal, o núcleo dessa mensagem, se chama Como Vencer o Medo com Fé. Lado a lado com Deus, né? E assim Eliseu venceu o medo, né, com muita fé, sob as orientações divinas que o Senhor ali lhe passava.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo de manhã e quando saía viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco não são numerosos do que eles." Eliseu orou. Olha só o que Eliseu vai pedir a Deus. Senhor, abre os olhos dele para que veja, os olhos espirituais. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tinha um exército do Senhor com Eliseu, um exército celestial, né? Porque naquela época de guerra, e os homens que acompanhavam Eliseu, né, viram o exército e ficaram com medo, né? Mas Eliseu prosseguiu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Eliseu usou espada? Eliseu usou alguma arma? O que Eliseu fez? Ele orou a Deus. O que ele orou a Deus? Fere estes homens com cegueira. Depois eu vou entrar nesse tema aqui, orar contra os nossos inimigos, para que o Senhor venha tocar, para cegar ele da nossa frente. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. O Senhor atendeu. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver." Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Os olhos, né, espirituais. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Ele respondeu: "Não, ó rei. Costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Uma estratégia espiritual, uma estratégia psicológica, oração e ação ali naquele momento. Mas o que eu quero dizer com essa palavra? Essa palavra ela vem primeiro para mim, sempre vem para quem está levando a mensagem de Jesus Cristo. A palavra do Senhor ela não volta vazia, ela se cumpre aqui. E a minha responsabilidade aqui é levar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, para que a palavra venha ter cumprimento aqui nessa terra, nas Escrituras Sagradas. E nos tempos atuais não são diferentes. Nós vivemos várias espécies de medo. Ali era um medo de guerra, é um medo que toma conta da gente. Quantas e quantas vezes nós não somos paralisados pelo medo? O medo, ele é usado pelo inimigo. Ele é utilizado para te paralisar, para me paralisar. Mas aqui, o que Eliseu fazia? Orava a Deus. Olha, irmãos, eu até separei aqui, nós temos 5 tipos de cristãos fortes, 5 tipos, e eu vou te falar qual é o tipo de cristão que Eliseu foi. O primeiro é cristão que ora constantemente, Vou dar um exemplo aqui de Cornélio, já dei várias vezes. Ele não tinha um entendimento da palavra, conhecimento ele adquiria diariamente quando ele orava. Era um soldado romano que tinha fé, orava bastante. Esse é um exemplo de um herói da fé, um temente a Deus, né? Que orava constantemente ali, ó. E o segundo cristão é o cristão conhecedor da palavra, que tem um dom da sabedoria. É incrível, tem pessoas que lêem a palavra
o Espírito Santo usa, né? Então, assim, Jesus Cristo, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Às vezes você pode pensar assim, poxa, eu não tenho o dom, né, da sabedoria, da palavra do Senhor. Mas o Senhor te capacita, assim como o Senhor está me capacitando. Esse é o segundo tipo de cristão, conhecedor da palavra. O primeiro é o que ora constantemente, o segundo, que tem conhecimento da palavra, né? Como muitos profetas tinham conhecimento, o apóstolo Paulo tinha conhecimento da palavra, sabia, né, cada ponto, cada vírgula, tinha resposta na ponta da língua. E o terceiro tipo de cristão é o cristão que vive em santidade, que é abdicar de hábitos que não agradam a Deus. Santidade, respeito a Deus. O respeito a Deus não é que você vai... Olha só, um exemplo. Você vai para um homem, uma mulher, um homem, você chega lá, eu prometo que vou fazer isso. Quando você não cumpre, é para um homem. Mas quando você chega para Deus, fala assim, Senhor, eu vou fazer, e não faz, é melhor que não faça. Homem é uma coisa, Deus é outra. Não brinquem com Deus. Se você falou que vai fazer, tem que fazer. Se está com a intenção de fazer, continue orando e buscando direção do nosso Senhor, mas não faça. Deus não se agrada disso. Isso é santidade, abdicar. Você vai estar abdicando. Muitas das vezes no jejum você vai estar aplacando os teus desejos e paixões para crescer em virtude de Jesus Cristo, as virtudes de Deus, né? Então aqui a pessoa que está em santidade, em consagração, pode ser a consagração carnal com sexo, né? Você pode estabelecer jejum somente com água, determinado período, você está em consagração, em jejum, se santificando, a pessoa fica mais sensível à voz de Deus. E o quarto tipo de cristão é o cristão que ama e perdoa. Esse aqui é difícil encontrar, hein? Perdoar o inimigo, aquele que te fez mal, que te invejou, te perseguiu, queria tomar o que tu tinha. Isso é difícil. Então, aqui, esse tipo de cristão, ele quebra cadeias de rancor e ódio. Tem pessoas que são dominadas pelo ódio, pela fúria. E esse tipo de cristão, ele chega com o amor do nosso Jesus Cristo, de Deus, para quebrar essa cadeia de rancor, ódio que é maligno. Às vezes o ódio, o ódio, quando ele consome a pessoa, vira coração de pedra, não se compadece, não tem compaixão. Então, e aqui nesse quarto cristão, tipo, né, de cristão forte, ele tem o dom da conciliação e oferece ajuda sem ter nada em troca. Fantástico, ele tem um dom da conciliação, de reconciliar. Ele traz luz onde há trevas e traz a reconciliação. Agora eu vou falar do quinto tipo de um cristão forte. Eliseu, cristão que é cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse, ele caminha com o sobrenatural. Esse caminha com o sobrenatural. Então aqui eu falei dos 5 tipos de cristão. E aqui é uma fórmula do Senhor, uma instrução divina que o Senhor me deu e eu estou passando para vocês. Como combater o medo, como vencer o medo. Tem uma parte aqui que Eliseu fala assim, no capítulo 6, né, de 2 Reis, aqui ó, no versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos
dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha só, aqui Deus deu a vitória a Eliseu, cegou o exército inimigo. Muitos soldados, muitas pessoas que estavam com Eliseu estavam com medo. Eliseu orou a Deus e o Senhor atendeu. Aqui é o quinto tipo de cristão forte. Eliseu caminhava com o sobrenatural. Um homem que andava reto, conforme Deus determina. Sabe, irmão, às vezes a gente se amedronta. Eu falo por mim muitas e muitas vezes, né? Eu me amedrontei. Fui chamado de Elias várias vezes. Elias, sai da caverna, ele sai da caverna. Os teus inimigos foram derrotados. Você que me assiste, você está me entendendo. É espiritual, depois vem para a nossa vida secular, para o material. E o medo pode ser um contrato que está vencendo na tua vida. O medo pode ser de não conseguir chegar numa aprovação, né, de uma prova de um concurso na OAB. O medo de prosseguir, de arriscar. O medo paralisa. É uma paralisia espiritual. Não vai achando que é desse mundo aqui, não. É uma paralisia espiritual aqui. Esses soldados estavam com paralisia espiritual. O que Eliseu fez? Orou a Deus: Senhor, abre a visão, mostra. E tinha um exército cercado, né, em volta de Eliseu, porque foi caminhando pela fé, foi seguindo as orientações de Deus. E aqui Eliseu apresentou, né, o soldado inimigo ao rei de Israel. E o rei de Israel perguntou a Eliseu: é para matar? E Eliseu falou: não. Alimentaram, olha só, alimentaram, colocaram comida, né, trataram bem, colocaram um banquete. Terminaram eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor, o rei da Síria. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Precisou uma guerra? Estou me arrepiando todinho aqui, ó. Não precisou de uma guerra. Eliseu seguiu exatamente as instruções do nosso Senhor. O Senhor paralisou. O Senhor atendeu o que Eliseu pediu, clamou a Deus. O que ele clamou aqui? Senhor, fere estes homens de cegueira. Ore a Deus para aquele perseguidor que não larga do teu pé, o bullying que tu sofre, a pessoa que não pode te ver, quer ver o que tu tem dentro da tua casa e te inveja, a roupa que tu veste. Ore ao Senhor: Senhor, segue os meus inimigos, segue, não deseje mal, a justiça é do Senhor, o juízo é de Deus. Mas nós podemos orar a uma instrução divina, nós podemos orar, clamar a Deus: Senhor, cega os nossos inimigos, os invejosos que não largam do meu pé, aqueles que a gente também acha que não nos invejam, mas estão ali escondidos, ocultos. Revela, Senhor, e coloca uma cegueira neles para que esqueçam do meu nome, esqueçam do meu endereço, esqueçam do meu casamento, esqueçam das minhas finanças, esqueçam de ficar olhando o meu carro, esqueçam quando eu estou construindo a minha casa. Ore a Deus. Eliseu é um exemplo de fé viva, era um temente ao Senhor. E com apenas uma instrução divina, não foi contra-atacando com armas, com ira, com raiva. Guerra psicológica. O Senhor colocou brasa quente na cabeça dos inimigos. Vocês me entendem? Deu água, comida. Não precisou da violência. E assim também, não use a violência. Pode estar difícil aquele contrato querer tomar o que é teu, aquele vencimento do contrato que quer tomar. Ore a Deus: Senhor, envia, Pai.
envia o recurso necessário, ou paralisa esse contrato, Senhor, até que eu consiga, Pai, quitar essa dívida. Enfim, para várias coisas. Amém, povo de Deus? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para vocês. Como vencer um exército inimigo com fé, abrindo a visão espiritual, orando. Como eu falei aqui, existem 5 tipos de crentes fortes: aquele que ora constantemente, conhecedor da palavra, né? O cristão que vive em santidade, o cristão que ama perdoar, amar e perdoar, e um cristão que é cheio do Espírito Santo, anda do sobrenatural, que é Eliseu. Amém, povo de Deus? Farei uma oração da fé, uma oração para que o Senhor entre na tua casa, toque no teu coração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, apresento, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, nessa mensagem, meu Deus. Arranca, Pai, o medo do coração deles, meu Deus, para que eles possam, Pai, ir adiante, para que eles possam, Pai, arriscar dentro de uma organização, Pai, que eles possam arriscar, Pai, em continuar, Senhor, sob a tua direção, Pai. Tira, meu Deus, esse medo tolo, meu Pai, que impede, meu Deus, os teus filhos aqui nessa terra de prosseguirem, Pai, de vencerem, de romper, meu Deus, porque o medo, Pai, ele paralisa, meu Deus. Senhor, meu Deus, cancela, Pai, no mundo espiritual toda paralisia, Pai. Tudo aquilo, Pai, que está parado, meu Deus, na vida dessa pessoa, Senhor. Tira o medo, Pai. Tira o medo, Senhor, para que essa pessoa continue, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu declaro. Amém. Amém, povo de Deus. Espero que essa palavra tenha sido como uma instrução divina para a tua vida. E vença o medo com oração, com as instruções que foram ditas aqui, porque tudo isso são instruções do Espírito Santo, não são minhas. Eu sempre oro, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, porque tudo isso aqui para engrandecer o nome de Deus, para dizer que somente Deus pode quebrar esse medo com estratégias espirituais. Não adianta tentar aqui, debaixo de uma obediência de Deus, é desse jeito. Deus dá a vitória para quem clama, para quem ora, assim como deu Eliseu. Amém? Espero que todos fiquem e estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.